O último modo de operação das cifras que nós veremos, pessoal, é o modo counter, ou carinhosamente conhecido como modo CTR, né, por razões óbvias, por ser aí a abreviatura de counter. Bom, algumas questões de concurso abordam alguns modos de operação inexistentes ou alguns modos de operação que foram tentados, entretanto não são modos de operação oficiais. E nesse contexto é importante você perceber que o modo counter, ele tem como sinônimos o modo Integer Counter Mode ou ICM ou Segmented Integer Counter. Você, quando via essas palavras aqui, entenda que nós estamos falando da mesma coisa. Estamos falando aqui de termos sinônimos, não são invenções, são sinônimos do modo CTR. Aqui, gente, mais uma vez, nós estamos diante aqui da característica de pré-processamento, aonde a execução do algoritmo criptográfico básico não depende da entrada do texto claro ou do texto cifrado, muito pelo contrário. Esse pré-processamento pode ser usado para preparar a saída das caixas de criptografia que alimentam as funções XOR. O acesso, gente, a esse tipo de modo aqui é aleatório, né? Por quê? Porque, diferentemente dos outros modos encadeados, no modo counter é possível o processamento aleatório dos blocos. Por quê? Porque você tem como prever os contadores, você tem como fazer o cálculo da contagem. E aqui você tem a sua utilidade muito indicada para requisitos de alta velocidade. Ele é muito útil para requisitos de alta velocidade. Bom, o que é que ele faz também, gente? Ele transforma mais uma vez a cifra de blocos em uma cifra de fluxo. O vetor de inicialização ele vai ser acrescido de uma unidade a cada bloco. Então, a grande sacada desse modo counter é essa aqui. O vetor de inicialização existe? Existe, só que ele vai sendo incrementado. Ele vai sendo acrescido de uma unidade a cada bloco, e aí nós entramos com o conceito de nonce, né? Que é um número aí aleatório gerado para o primeiro bloco, e ali, dali para frente, ele vai sendo incrementado em uma unidade. Características do vetor de inicialização. Se você reutilizar o vetor de inicialização no modo CTR, você destrói completamente a segurança. E quais são as vantagens que o modo CTR tem em cima do modo OFB? Porque a vantagem aqui é que você pode cifrar ou decifrar um determinado bloco sem ter que gerar toda a sequência para a cifração dos blocos anteriores. Por quê, gente? Porque aqui você tem esse conceito de contagem. Imagine que você tem 10 blocos e o número que você usou para cifrar o primeiro bloco foi o número 1, para cifrar o número 2 foi o número 2. Então eu não preciso ter todo o contexto anterior para cifrar o bloco 10. Para que eu faça isso, eu só preciso saber a regra de incremento, né? Como é que foi essa progressão, e aí eu adiciono aquele número ao vetor de inicialização e obtenho o modo sem nenhum problema. Isso facilita a minha vida, tanto na paralelização da cifração, como também na da decifração. De forma visual, gente, nós temos aqui o nosso algoritmo de cifragem, que está sendo aqui incrementado pela chave criptográfica. E aqui em cima nós temos um contador que vem junto com o vetor de inicialização e está entrando aí para a cifragem, tá? Nessa cifragem ele vai produzir um determinado bloco aqui de texto cifrado e eu vou pegar o primeiro byte desse bloco e fazer uma operação de XOR com o texto plano que eu desejo, né? Então faço um XOR com esses dois aqui e eu obtenho como resultado o texto cifrado que se encontra aqui marcado na cor amarela. Este texto cifrado ele viaja para o lado receptor, gente, e observe que do lado receptor eu tenho mais uma vez o mesmo algoritmo. Eu não tenho um algoritmo de cifração e um de decifração, eu tenho o mesmo algoritmo. Do outro lado lá, eu entendo a regra de contagem, qual foi, submeto essa contagem ao meu algoritmo de cifração juntamente com a minha chave, e para o primeiro bloco eu vou trabalhar o meu vetor de inicialização, produz alguma coisa como resultado, e dessa alguma coisa que eu produzi como resultado, eu vou pegar a primeira posição, vou fazer um XOR com o texto cifrado e obter como produto disso aí o meu texto plano novamente. Então, é interessante a gente perceber que não existe a necessidade de você fazer
a sequência anterior completa antes de você decifrar determinado byte de informação. Por quê? Porque aqui você tem um modo de contagem e você conhece como é a regra de contagem. Dessa forma, você paraleliza tanto a cifragem como também a decifragem. No que diz respeito aos erros, gente, a gente tem aqui que o erro de um bit no texto cifrado, ele gera um bit errado no texto em claro decifrado. Por quê? Porque nós sabemos que isso aqui vai acontecer através de uma operação de XOR. E numa operação de XOR, se eu tenho somente um bit prejudicado nesse bloco daqui, eu só terei um bit prejudicado nesse outro bloco de bits aqui também, tá bom? E se eu colocar um bit ou remover um bit, o que é que vai acontecer? O erro vai se propagar tanto naquele bloco como também em todos os outros blocos que forem decifrados a partir do erro que foi identificado, tá bom? Isso aí é importante também que você saiba. Bom, gente, vamos fazer agora aqui umas considerações finais sobre os modos de operação. Primeira observação: nenhum modo, seja o CBC, o SB, o CFB, o FB ou CTR, nenhum modo proporciona qualquer proteção de integridade. Ou seja, os dados quando estão em movimento, os dados criptografados enquanto estão em movimentos, são passíveis de modificação. E obviamente que essa modificação pode ser um flipping de bit, né? Eu posso ter um bit 0 e colocar 1, ou ser um bit 1 e eu colocar 0, como pode ser também o enxerto ou a retirada de algum bit. E aí tem aqueles erros que nós já vimos, que é o erro de alteração de um bit ou o erro de sincronia. O que é que acontece naqueles modos que nós acabamos de ver? Eles, na verdade, eles não são responsáveis pela criptografia, eles não são algoritmos alternativos. Eles, na verdade, aprimoram ou adaptam o algoritmo para uma aplicação específica. Então, na hora que você pega o DES e aplica um modo desses aí, você está aprimorando ou adaptando o algoritmo. Na hora que você aplica um desses modos ao AES, você está aprimorando ou adaptando o AES. Entenda, o modo de operação não existe sozinho. O modo de operação necessita da existência de um algoritmo simétrico para que ele possa incrementar ou adaptar aquele algoritmo. Nós vimos que existem dois modos que precisam do preenchimento do padding, que é o caso do Electronic Codebook e do CBC. E quem é que vai gerar o padding? Quem é que vai gerar o complemento para o bloco? Gente, é o modo de operação, é o próprio SB, é o próprio CBC quem vai gerar o padding. Não é o algoritmo. O algoritmo ele não vai gerar o padding. Quando você tem a figura do modo de operação, é o modo de operação que faz o complemento do bloco para que ele fique múltiplo daquela grandeza que é utilizada. Bom, sobre os vetores de inicialização. O vetor de inicialização, gente, ou initialization vector, ele é uma espécie de bloco falso que inicializa o processo para o primeiro bloco verdadeiro. Então, a relação, gente, traçada entre o vetor de inicialização e o modo de operação é que ele serve para operar em cima do primeiro bloco. Por que em cima do primeiro bloco? Porque o encadeamento, quando você faz o chaining dos demais blocos, você já providencia que o bloco anterior influencie no bloco posterior. Mas e o primeiro bloco? Bom, o primeiro bloco não tem ninguém que o anteceda. E aí, para você evitar que o primeiro bloco ele deixe ali resquícios passíveis de análise, você utiliza o vetor de inicialização. Agora, como o vetor de inicialização ele opera em cima do primeiro bloco, que tem consequências em cima do segundo, que por sua vez tem consequências sobre o terceiro, o vetor de inicialização ele vai influenciar na criptografia de toda a mensagem, tá bom? Dessa forma, o vetor de inicialização ele vai dar uma aleatoriedade ao processo criptográfico, fazendo que um texto que seja encriptado várias vezes, o código encriptado seja diferente. Ou seja, se eu pegar o mesmo documento, vamos imaginar o edital de aprovação, que se Deus quiser tenha o seu nome dentro
das linhas aí dos candidatos aprovados. Se eu pegar o mesmo edital, submeter ao algoritmo AES com o mesmo vetor de inicialização no modo CBC, ele vai produzir o mesmo resultado. Por quê? Porque eu estou usando o mesmo algoritmo, a mesma chave, o mesmo modo e o mesmo vetor de inicialização. Agora, se por acaso eu modificar o vetor de inicialização, ele vai gerar um código encriptado completamente diferente. Por quê? Porque é ele quem dá aleatoriedade ao processo. Obviamente que se você trocar a chave, se você trocar o algoritmo, você também vai ter um resultado completamente diferente. Mas basta que você mexa naquela pequena porção que é conhecida como vetor de inicialização, que você vai ter uma aleatoriedade completamente diferente. Você vai ter aí uma cifra completamente diferente daquela que foi estabelecida anteriormente através de um outro vetor de inicialização. De outras palavras, gente, a gente pode dizer que o vetor de inicialização ele serve para que mensagens que começam iguais não gerem os mesmos textos cifrados. Não gerem os mesmos textos cifrados. Esse vetor de inicialização ele precisa ser secreto? Olha, via de regra, não. Mas o que é importante é que o mesmo vetor de inicialização ele não seja reutilizado com a mesma chave. E se ele for reutilizado com a mesma chave, que seja com um algoritmo criptográfico diferente. Então você tem que modificar pelo menos o algoritmo, pelo menos a chave ou pelo menos o vetor de inicialização. Porque se você deixar um desses dois desses elementos aí estáticos e modificar apenas um, você já consegue um grau de aleatoriedade. Mas se você reutilizar o mesmo vetor de inicialização com o mesmo algoritmo criptográfico com a mesma chave, você está deixando rastros, você está deixando subsídios para que um atacante que porventura tenha os seus textos abertos e os seus textos criptografados, ele tenha uma chance maior de êxito no processo de análise, seja análise diferencial, seja uma análise linear. Bom, a criptografia no envio é importante? Gente, é importante você criptografar alguma coisa no envio, porque você termina garantindo a integridade de alguma forma. Como é que é essa garantia de integridade? Você pode fazer a garantia de integridade através de um cálculo de hash, como também você pode garantir a integridade através de que o receptor estava ali apto a receber uma informação que ele sabia que tinha sentido, ele sabia que era um texto em português, mas pelo fato dela ter se modificado em pelo menos um bit, ele obteve como resultado algo completamente ininteligível. E aí ele sabe que houve algum problema no caminho. O que ele não sabe dizer é se foi uma modificação intencional ou uma modificação acidental. Mas, de qualquer maneira, ele obteve certa capacidade de controlar a integridade. Bom, o vetor de inicialização ele pode ser usado nos modos CBC e no modo CFB. Entretanto, a reutilização deixa vazar algumas informações, ou seja, reutilizar vetor de inicialização no modo CBC e no modo CFB é algo que não é tão desejado, mas não é algo que não destrói a tua segurança. Mas se você reutilizar os vetores de inicialização nos modos OFB e CTR, você está destruindo totalmente a segurança. Eu não vou demonstrar aqui o porquê, gente, até porque o nosso foco é em concurso e você precisa saber desses conceitos fundamentais. E no modo CFB, o vetor de inicialização ele precisa ser gerado de forma randômica e deve ser mantido em segredo até que o primeiro bloco de texto claro esteja pronto para ser cifrado. O modo Electronic Codebook ele não requer vetor de inicialização. Todos os outros modos requerem o vetor de inicialização. E o vetor de inicialização ele não adiciona qualquer segurança extra. O algoritmo de criptografia é quem fornece a segurança. O que o vetor de inicialização adiciona, gente, é a aleatoriedade, tá? A segurança é fornecida aí pelo algoritmo criptográfico, pelo tamanho da chave e por outros fatores aí que agregam conteúdo, que agregam essa capacidade criptográfica à tua cifra, ao teu sistema. No que diz respeito aí ao ataque de block replay que nós já conversamos.
O Electronic Codebook, ele não é imune a esse tipo de ataque. Todos os outros modos são, até porque a inibição desse ataque está diretamente ligada à presença do vetor de inicialização. E aqueles modos de operação que geram cifra de fluxo, eles não precisam de padding, né? Toda vez que você pega um modo de operação que adapta um determinado algoritmo criptográfico para ele se transformar em uma cifra de fluxo, não há necessidade de geração de padding. E somente os modos ECB e CBC necessitam do algoritmo de decriptografia. Vocês percebam lá, voltando nas imagens, que quando nós tratamos do ECB e do CBC, nós tínhamos do lado esquerdo um algoritmo com a letra E e do outro lado, do lado direito, um algoritmo com a letra D, representando a encriptação e decriptação respectivamente. Os demais necessitam somente do algoritmo de criptografia. E isso daí, gente, dá uma melhora no desempenho. Por quê? Porque eu não tenho mais duas fórmulas, uma para misturar e outra para desmisturar. Eu uso a mesma fórmula, tanto para misturar quanto para desmisturar, e aí eu vou obter um melhor desempenho dessa forma. Encerramos aqui, gente, as considerações sobre os modos de operação. É importante que vocês saibam as semelhanças e diferenças entre eles, principalmente entre os módulos OFB e os módulos CFB. E essas considerações sobre o vetor de inicialização são muito importantes porque elas atingem quase todos os modos de operação, com exceção do Electronic Codebook, que é o primeiro que nós vimos. Bom, terminamos aqui a nossa explanação sobre os modos de operação e nós seguiremos agora para a resolução de uma bateria de questões que versa sobre esse conteúdo e revisa algo que nós vimos também no nosso primeiro módulo de criptografia.